Senhor presidente, primeiro eu admiro a coragem, né, das pessoas que são a favor do desarmamento de vir aqui. Isso eu falo sem qualquer tipo de outro interesse. É porque, na verdade, a gente já teve aqui nessa casa um deputado muito conhecido por falar e depois sair. E você nunca tinha oportunidade de responder ele frente a frente. Então esse é o primeiro passo para que, de fato, ocorra um debate. Eu acho que todos nós sabemos aqui, todos nós, deputados, andamos pelas ruas, fazemos campanha, interagimos com a população. E por vezes, prezado Coronel Miller, as pessoas se enganam, deputado Capitão Alberto, achando que o mais pedido pela população, quando você está lá frente a frente com eles, seja saúde, seja educação. Eu falo aqui sem sombra de dúvida que o que as pessoas mais nos pedem na rua é o direito à legítima defesa. Não é à toa que essa pauta projetou aqui o Benê Barbosa, uma pessoa sem recursos, desconhecidas, para estar hoje como ícone, né, desse movimento, a pessoa que é referência nessa área e que todos nós estudamos. Esse livro aí, o Mentiram para mim sobre o Desarmamento, eu li lá em 2014 para 2015 e me permitiu fazer o primeiro debate aqui na TV Câmara, em que, modéstia à parte, foi destruído o deputado petista que tentava ainda defender o desarmamento. Mas, senhor presidente, nesse tempo curto que nós temos, eu queria relatar aqui uma experiência que eu tive. Em 2016, eu fui na SHOT Show, que é a maior convenção de armas do mundo, que ocorre lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Lá, a gente estava acompanhado do lutador Royce Gracie. E a NRA, que é a maior associação do mundo em número de filiados, e defende o armamento, defende a legítima defesa lá nos Estados Unidos, estava procurando o Royce Gracie para ser o garoto propaganda da NRA. Por quê? Porque com a eleição do Trump, eles tinham medo que as pessoas se acomodassem. Então tinha que trazer um brasileiro para falar como que deu errado o desarmamento no Brasil, para que os americanos ficassem atentos, para não relaxar, porque aquilo dali poderia um dia ser realidade nos Estados Unidos. E essa aí é a minha primeira pergunta para o Benê Barbosa. Acompanhei um debate de Vossa Senhoria, não me lembro em qual meio de comunicação, mas em que o opositor, depois de o senhor pressioná-lo, em que ele fala que os Estados Unidos sofrem uma onda desarmamentista e que todos os estados estão voltando atrás, né? Todos os estados que se armaram estão voltando atrás para se desarmar agora, como se fosse uma política sem sucesso. E Vossa Excelência pressiona ele. Me deu um exemplo de estado, e ele fala no Texas. Eu queria relembrar do senhor exatamente qual foi a resposta que o senhor deu para ele e perguntar se nos Estados Unidos, de fato, existe essa onda desarmamentista. Tá certo, a gente aqui está no Brasil, mas os Estados Unidos, se o Trump não tivesse ganho, a gente teria uma onda desarmamentista muito maior aqui no Brasil, pode ter certeza. E eu queria lembrar aqui que, por favor, não coloquem no mesmo saco, isso é demonstração de total ignorância na área criminal, dizer que eu apertando o gatilho e matando um bandido entrando na minha casa é o mesmo homicídio de um vagabundo acertando conta com outro ou cometendo latrocínio. A gente tem que primeiro fazer essa distinção. Como o Derrite falou, né? As armas nas mãos de pessoas boas, elas geram paz. Quantos de nós aqui não conhecem um policial ou um amigo policial que teve uma experiência que não precisou nem matar o outro, mas só de apresentar a arma, de repente se poupou de um latrocínio, poupou do vagabundo entrar em casa e fazer alguma maldade com a família? É isso que a gente tem que ter em mente. Agora, se eu reajo e eu acabo morrendo, aí vai surgir um inquérito policial, vai surgir uma estatística e depois o pessoal do desarmamento vai encher a boca para dizer que, olha, como é ruim você andar armado, 80% de chance de morrer. Porque não consideram quando a pessoa que está armada se dá bem. Isso daí não entra em estatística nenhuma. No Brasil não existe estatística para uso defensivo da arma de fogo. É só para uso ofensivo. Exatamente por quê? Porque nós que defendemos aqui a legítima defesa, ninguém aqui tem dinheiro sobrando para fazer pesquisa, para dar dinheiro para a ONG, para ficar sustentando depois a balela que você vai apresentar para a sociedade. Há uma falsificação na metodologia de praticamente todos os dados apresentados pelos desarmamentistas. E essa é a pergunta que eu faço com o máximo respeito, Felipe Angeli, para Vossa Senhoria. O Instituto Sou da Paz, principalmente durante os governos PT, que são reconhecidamente desarmamentistas, recebia repasses, recebia recursos públicos do governo federal? Se sim, na ordem de quanto? Se Vossa Senhoria pudesse responder para nós. E finalizando, senhor presidente, eu sou muito atento ao caso da Venezuela, que desde 2012 é proibido a comercialização de armas lá, e Caracas se tornou a capital mais violenta do mundo.
Se aqui no Brasil, Peninha, que é autor desse projeto maravilhoso, 3722, se aqui nós reclamamos de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, que é a média nacional, lá em Caracas esse número é de 120. Quem fala isso a eles a se desarmar? Exatamente. E se você tá pensando que vai dar um rolezinho em Bagdá e vai ser perigoso, vai dar em Cabul que vai ser perigoso, ou que vai na Síria, não, não, não. O lugar mais perigoso do mundo hoje em dia é a Venezuela. E sabe quem é que ajudou a desarmar a população na Venezuela, Benê Barbosa? O Viva Rio. E depois que aconteceu isso tudo, e que está ocorrendo a morte de pessoas lá, mais do que em qualquer lugar no mundo, sabe o que eles fizeram? Canalhamente derrubaram, deletaram os seus posts em Facebook e textos públicos. Será que aqui no Brasil a gente vai ter que esperar morrer mais quantos para a gente chegar nesse nível, para que institutos como o Viva Rio venham a deletar a sua campanha desarmamentista? A gente tem um argumento histórico. Quem é que desarmou a população? Só democrata, presidente. É só democrata Hitler, Mao Tse Tung, Pol Pot, Fidel Castro, Stalin. Termina aqui, presidente capitão Alberto Neto. Desarmamento não tem nada a ver com segurança pública, prezado Coronel Miller. Tem a ver com controle social. E se depender de nós aqui, eu tenho certeza, esse Congresso aqui, Cabo Júnior, não vai deixar que os senadores de Minas Gerais, que colaram a cala do Bolsonaro durante a campanha, para entregar o seu panfleto, mas que agora votam contra a população que os elegeu, eles não vão sair vencedores, não. Porque aqui agora não tem só o Benê Barbosa, não tem só eu e Peninha, não. Tem a bancada toda aqui, ó, cheio de gente que entrou nesse Congresso aqui, que é o mais conservador da história, e se Deus quiser amanhã, ou quando vier a ser pautado, a gente vai derrubar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.